Olá, eu sou a professora Patrícia Rufino e você está na aula de Língua Portuguesa. Vamos começar? Vou só fazer uma lembrança que já é costumeira nas nossas aulas. Pegue o seu celular, o celular do papai ou da mamãe, deixa aí pertinho de onde você está estudando para fotografar aí as partes principais da aula, principalmente os exercícios. Tudo bem? Então vamos lá? Bom, como vocês sabem, nós estamos estudando aí as orações, principalmente as do tipo subordinadas, né? Já estudamos as orações subordinadas às substantivas, aquelas ali que tem como função, né, exercer a função de um substantivo, de um núcleo substantivo, e também já estudamos as adjetivas, que são aquelas que têm a função de caracterizar e que podem ser restritivas ou explicativas, dependendo aí, claro, da interpretação que o escritor quer dar, né, aquela frase, aquele texto. Hoje, o nosso foco será nas orações adverbiais, certo? Então, vamos primeiro pensar assim, né? Vamos retomar aí os nomes. Oração, como vocês sabem, é verbo, certo? Então, oração subordinada são verbos subordinados, por quê? Porque vai ter uma relação de dependência, né? A gente vê que uma oração, um verbo, o enunciado verbal, um vai depender do outro. E claro aí, quando a gente fala adverbial, é porque ela vai ser introduzida por uma conjunção adverbial, gente. Um advérbio. Para lembrar também, a conjunção é usada aí como uma parte de ligação entre as orações, né? São essas palavrinhas, tá bom? Vamos começar então fazendo a leitura aqui de um anúncio que vocês até estão bem acostumados a ver, né? O anúncio publicitário. E aqui é da Hortifruti, tá bom? Então vamos lá? Bom, o anúncio, ele diz assim, ó, é da revista Cascas, como nós já analisamos algumas vezes, que tem aquela intertextualidade com a revista Caras, né? Ali você já está vendo na imagem central o coco, né? A personagem principal dessas campanhas são aí as frutas, né? Ali o coco diz, quando se está no topo, todos querem te derrubar. Né? Então, ali a fala do coco. A gente analisando que o coco fica realmente, né, muito alto, e quando a gente vê um coco ali no ponto, a gente quer o quê? Tirar, né? Realmente, queremos derrubá-lo. Mas é claro que tem outra interpretação, e não só para o coco, mas para a vida, né? Onde a gente sabe que existe esse ditado, onde quando você está bem, vem outra pessoa, ou vem alguém ou uma situação, né? Mais difícil, tá bom? Mas levanta a cabeça, gente, que no final dá tudo certo, tá? Então, agora vamos analisar. A frase começou assim, ó. Quando se está no topo. Isso dá ideia de quê, hein, gente? Essa palavrinha quando, ela passa uma informação muito importante. Ela dá ideia de tempo. Vejam só, foi difícil? Não foi, né? Então, quando ele diz quando se está no topo, é naquele período, naquele momento, naquele tempo, tá? Vamos observar agora uma tira? Olha só. Ali nós temos a Elga e ela diz assim, você vai aprender uma coisa à medida que seguir pela estrada da vida. Maridos nunca param e pedem informações. Ali, claro, né, tem um sentido cômico, observamos a linguagem verbal, né, e a não verbal. Primeiro vocês vão observar que a Elga está ali fazendo, preparando alguma coisa na tigela, né, conversando com a outra personagem ali, né, e a gente vê que ela está aconselhando amorosamente ela. E aí ela vai falar sobre maridos. Vamos focar ali no texto verbal, a parte que ela diz assim, ó. Você vai aprender uma coisa à medida que seguir pela estrada da vida. Olha só, à medida que, né? Olha que expressão interessante. Nós observamos que, olhando para a primeira frase, nós encontramos uma oração. Olha só. Você vai aprender. A locução verbal vai aprender, ela marca a nossa primeira oração. A segunda oração está na parte que diz seguir pela estrada da vida. Tá vendo? Seguir, né? Uma outra oração. Essas orações foram colocadas no mesmo período e quando elas foram colocadas no mesmo período, elas precisavam de uma palavrinha para juntá-las. Então, uma conjunção. Ali no caso eu tenho 3 pedacinhos, olha só, à medida que. Então, essa conjunção recebe o nome de locução conjuntiva, porque ela tem mais de um pedacinho, tá bom? E agora, gente, qual a ideia que está sendo passada, né? Você vai aprender uma coisa à medida que seguir pela estrada da vida. Olha, gente, não parece estar dando uma ideia de proporção, né? Você vai aprender e você vai aprendendo mais
à medida que você vai vivendo, né? Na proporção que você vai vivendo. Tá vendo que interessante? Uma ideia estabelecida principalmente pelo uso da conjunção. Vocês estão percebendo a importância das conjunções? Então, as conjunções ajudam a gente a interpretar, a pegar lá a ideia, né, que o autor que escreveu o texto, que fez a tira, que fez o anúncio, queria transmitir, tá? Essa campanha vocês já viram, né, uma campanha bem importante sobre a doação de roupas. E agora a gente vai voltar a analisar uma partezinha bem interessante dela. Olha só, sua roupa usada precisa de alguém para passear. Vamos analisar? Sua roupa passa a ser o sujeito ali da ação, né? Sua roupa usada. Ela precisa. Quem precisa, precisa de algo, precisa de alguém. Então ali vejam que quem fez a campanha deixou a palavra alguém mesmo, né? Para passar para você a ideia que ele pode estar falando com qualquer pessoa, com alguém, com você, tá? Sua roupa usada precisa de alguém, né? Para passear. Esse alguém vai funcionar como objeto indireto, que a gente já viu aí numa aulinha anterior, tá? Se você quiser ver essa aulinha, você vai lá na plataforma Edu que você vai encontrar lá, tá bom? Agora, eu quero que vocês foquem na partezinha que diz assim, ó, para passear. O que essa expressão quer dizer, né? O que essa roupa, o que ela precisa ali? Ela precisa de alguém para passear. A primeira coisa que a gente observa é que o texto não está no sentido denotativo, né? Ele é um texto que requer aí um pouco mais de interpretação, já que ele é conotativo. A nossa roupa, ela não vai sair para passear sozinha. Mas essa brincadeira linguística é possível nesse tipo de texto, né? Esse texto que leva a gente a refletir, né? A pensar. Uma outra situação que a gente deve pensar é que para passear, denotativamente, é andar, né? No conotativo, para passear, eles estão falando dessa importância de a gente doar essas roupas que a gente já não usa para quem precisa. Agora, analisando gramaticalmente, para passear. É para quê, gente? É para quê? Qual a finalidade, né, dessa ação? É para passear. Estão vendo? Então, é prático de a gente entender. Essa sua roupa usada precisa de alguém. Para quê? Com qual finalidade? Para passear. E não é que a finalidade também é um advérbio? Olha só, nós já vimos que o quando, ele introduz aí a oração de tempo. À medida que nós observamos há pouco. Agora observamos o para, com a ideia de finalidade. Vamos observar mais uma tirinha? Olha só. Sonhos são como castelos de areia. Olha só, o Níquel, ele construía um castelo de areia. E aí na outra tira ele diz assim, que se desfazem ao sabor das ondas. Então ele está ali todo poético, falando ali sobre a sua produção do castelo de areia. Já no terceiro quadrinho, ele diz, no mar é mais romântico. Veio uma criança, desceu no escorregador e destruiu o castelo de areia dele. Então ele está um pouquinho triste, um pouquinho decepcionado, né? Claro que nós chegamos a essas conclusões dentro do texto verbal e não verbal. Agora vamos focar um pouquinho na parte gramatical, quando ele diz assim, ó, sonhos são como castelos de areia. Sonhos são iguais a castelos de areia. O que a gente observa aqui? Primeiro a gente vai observar o uso do verbo são. Sonhos são como castelos de areia. Vocês estão observando? Ali, a gente observa que há uma oração comparativa. Ele está comparando os sonhos com os castelos de areia. Quando nós temos apenas um verbo, ela vai ser apenas uma oração comparativa. Mas, quando nós observamos à frente, nós vamos observar o prolongamento da oração. Ele diz que se desfazem ao sabor das ondas. Então, a gente já percebe que é um texto maior e que acaba precisando de uma oração subordinada ali na frente, tá bom? Quando eu tiver duas orações que são dois verbos e eu manter aí uma expressão de comparação, aí eu vou dizer que é uma oração subordinada comparativa, tá bom? Nossa, professora, são muitas. De fato, gente, a gente vai já ver o nominho de todas, tá? Olha só, vamos observar mais esse textinho aqui. Diz assim, a origem das espécies. Ali atrás tem um animalzinho e ele diz blé, 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 né? Na outra tira, o personagem já com uma cara bem séria diz assim, se você não parar, eu te dou um pescoção. Aí o animal faz o quê? Blé, blé, blé. E aí ele diz, eu avisei. Olha só, gente, o pescoço dele cresceu muito. E no final da tira tem assim, e assim Deus criou a girafa. Interessante, né, gente? Bom, o autor da tira quis dar um efeito de humor aí, né, a respeito da criação das espécies, mas não esqueça de observar bem a aula de biologia, que lá tem outras explicações. Aqui é só uma brincadeira linguística. Bom,
Observando agora o texto em si, eu quero que vocês foquem lá no segundo quadrinho, ou na segunda tirinha. Diz, se você não parar, eu te dou um pescoção. Se você não parar, caso você não pare. Não é uma condição, gente? Então, era a condição que ele estava colocando. Como a girafa não obedeceu, ela ganhou um pescoção. Quando nós fazemos condições, nós usamos aí a conjunção se, né? Se você não parar. Quando eu faço esse se como conjunção integrante, eu vou precisar estar bem atento que ela vai ser uma oração subordinada, tá bom? Do tipo substantiva. Mas quando esse se dá a ideia de, no caso, eu puder trocar pelo caso, e eu me der uma ideia de condição, aí vai ser uma adverbial, tá? Uma oração adverbial. Esse anúncio da Coca-Cola trouxe a discussão sobre um papo e a Coca-Cola. Olha só, embora ajude muito, um bom papo não é tudo. Coca-Cola, isso aqui é. Vejam que aqui, o produtor do anúncio buscou mostrar que uma conversa é importante, mas o que seria bom mesmo seria tomar Coca-Cola. A gente observa, inclusive, que as duas garrafinhas já estão ali tomadas, né? Já começaram a tomar e que o casal ali está conversando. Claro que o objetivo do anúncio é vender o produto, vender aí a Coca-Cola, tá, gente? Porque um bom papo é sempre muito bom, independente ou não da Coca-Cola. Agora vamos observar linguisticamente, embora ajude muito, né? Observem essa palavrinha. Quando ele disse embora ajude muito, um bom papo não é tudo, o que a gente tem como ideia? O que a gente consegue interpretar? A gente consegue observar que um bom papo é bom, né? A gente vê que é bom. Ele diz, embora ajude muito, ele não vai ser a única coisa. Isso, gente, a gente observa aqui uma ideia de concessão. Vou explicar para vocês por quê. Não tenham medo dessa palavra, ela é assim mesmo, tá? A concessão, ela se dá quando a gente observa que o texto tem um direcionamento e, de repente, com a conjunção adequada, a gente tem um resultado inesperado, tá bom? Então, um bom papo não é tudo, embora ajude muito, né? Então, um bom papo seria tudo, né? Um bom papo seria tudo. Qual é a concessão? Qual é a novidade, né? O que mudou ali o sentido? Foi porque ele acrescentou a Coca-Cola ali embaixo. E essa é a ideia de concessão, tá? As orações adverbiais, elas se classificam na forma que vocês estão vendo aí na telinha de vocês, tá bom? Então, para vocês memorizarem, lá vai a dica, tá? A dica é você lembrar da expressão 6 caixas tem para festa. 6 é o número de orações que começam com C. E aí o T é de temporal, como na propaganda que a gente viu ali, o quando. Aí o T, aliás, o T é de temporal, o P ali é de proporcional, como a gente viu na segunda tira. E o de festa ali, o F, é final, de finalidade, é o para quê, tá bom? Os 6 que eu falei para vocês, 6 caixas, é só para vocês lembrarem que nós podemos ter orações adverbiais introduzidas por conjunções que dão ideia de causa, de consequência, que é chamada de consecutiva, condicional como o se, que a gente leu há pouco, comparativa, a concessiva, que a gente também viu, e a conformativa, tá? Vamos só exercitando rapidinho? Corre, pega o celular e observa aqui a questão, tá? No primeiro quadrinho, a oração, se eu ler 15 páginas toda noite, trata-se de uma oração subordinada adverbial condicional. Vejam que ela foi introduzida pela conjunção se. Bom, terminamos por aqui. Obrigada pela sua atenção. Para rever essa aula é só visitar lá a nossa plataforma Eduque. Até a próxima!